graça de Deus esteja sempre com vocês, viu? Amém. Obrigada, viu, querida? Amém. Agora, eu tenho aqui no estúdio comigo uma pessoa que também é devoto de Santa Rita e hoje está aqui que conhece muito de Santa Rita. Padre Djalma, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rita. É uma alegria poder falar de Santa Rita, né? Os santos são muito caros para nós. E não só intercessores, mas são modelos de vida. Então é muito bom. É uma forma também de evangelizar, apresentar a biografia dos santos, comentar sobre a vida deles. Como que o senhor vê Santa Rita inspirando hoje tantas mulheres? A gente ouviu aí pela fala da Eveline, desde a bisavó dela, né? Ela poderia ter citado homens da família que também são devotos, mas ela lembrou da avó, da bisavó, da mãe dela, da filha. Quer dizer, as mulheres são muito inspiradas em Santa Rita. E nós temos, certamente, inclusive nos assistindo agora, muitas mulheres que vivem uma situação, se não igual, mas semelhante a Santa Rita. Eu escuto testemunhos de homens dizendo: Padre, sou muito grato porque foi pela oração da minha esposa que eu voltei para Deus. Louvado seja Deus. Então, Santa Rita é um exemplo de perseverança na oração de intercessão. Ela pretendia não se casar, ser religiosa, mas atendeu à insistência dos pais para que se casasse. Parecia um bom partido, o esposo, só que depois que casou, colocou as mangas de fora, era intempestivo, violento, né? Tendência violenta, né? Tanto que depois foi assassinado. E Santa Rita insiste, persevera na oração. Aliás, ela nos faz lembrar de outra santa, Santa Mônica, que foi instrumento da conversão do filho. Aliás, do filho Santo Agostinho. Aliás, Santa Rita era devota de Santo Agostinho. Ela foi uma freira agostiniana, inclusive, né? Isso. Ela, insistindo muito, perseverando muito em oração, Deus a atendeu e seu esposo foi gerado para Deus. Ele se converteu. Isso é que é interessante. E tem tantas mulheres, inclusive nós teremos nesse domingo o encontro das mães que oram pelos filhos, né? E deveria ter o encontro das mulheres que oram pelos seus maridos. Porque quantas e quantas mulheres rezam pela conversão dos seus maridos? Assim, a exemplo de Santa Rita, nós temos muitas coisas para contar hoje, mas a gente vai agora para um rápido intervalo e ainda na companhia do Padre Djalma a gente volta já. Você aí que está acima do peso, a Flora Vita trouxe um recado para você. Emagrecer sempre te pareceu difícil? Já foram tantas tentativas que você já nem lembra mais? Pois é com você que agora eu quero falar. A Flora Vita trouxe um recado especialmente para você, porque hoje é o primeiro dia da sua nova vida, o dia que você vai tomar a melhor decisão da sua história, a de mudar de vida e iniciar o seu tratamento com o incrível ActiNutri. Você já não aguenta mais ouvir dizer que só não emagrece quem não quer. E com isso, se obriga a trocar suas refeições por chás e sopas, deixando de comer o que gosta para tentar emagrecer. Chega disso. Para se sentir bem, não é preciso sofrimento. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine como seria a sua vida se você pudesse se sentir mais leve, com mais disposição, mais saudável. Imagine ter a vida que sempre sonhou. Meu nome é Isa Costa, eu tenho 62 anos, apresentei um programa de televisão aqui em Belo Horizonte durante quase 10 anos. E teve uma época que eu engordei um pouquinho. E aí eu conheci os produtos maravilhosos ActiNutri. E em pouco tempo, gente, eu emagreci. Me senti tão bem. Essa fórmula sensacional e exclusiva vai fazer você reduzir peso e medidas,
acabando com a sensação de inchaço que o excesso de peso trazia para você. Quantos tipos de tratamento sem sucesso você já fez? Já imaginou o quanto já gastou em cintas, gel ou cremes que não adiantaram para o seu emagrecimento? Não perca mais tempo. Emagreça de dentro para fora, de forma definitiva, sem truques, sem constrangimentos, sem preocupação. Tenha uma vida mais feliz. Sinta-se livre, leve e solta. Elimine o peso que dificulta a sua vida e traga mais felicidade para você e sua família. Milhares de pessoas conquistaram o peso ideal. Nós podemos ajudar você também. Você pode mudar a sua vida em poucas semanas. Acredite, só depende de você. Ligue agora para o telefone que está na sua tela ou aponte o celular para o QR Code e adquira um imbatível ActiNutri com frete grátis e parcelamento em até 10 vezes em todos os cartões. O ActiNutri nasceu em 2007 com o intuito de realizar sonhos. E para você que, além de emagrecer, quer ter um mundo melhor, com menos impacto ambiental, social e humanitário. Ligue já! Venha você também fazer parte dessa linda história. Emagreça já com o inigualável ActiNutri. Esse é o jeito Act de ser e viver. Santa Rita é conhecida como a santa das causas impossíveis. Impossíveis aos olhos humanos, mas quantos milagres, quantas transformações, quantas conversões, quantas curas já aconteceram por intercessão desta santa. O que parecia impossível, Deus realizou por intercessão de Santa Rita. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é o seu impossível? Eu sei que tem pessoas que têm causas na justiça e falam: nossa, do jeito que está, até o advogado falou que é impossível. Opa, se é impossível, hoje é o dia de nós pedirmos e entregarmos, porque é o dia de Santa Rita. E nós queremos, claro, entregar a Santa Rita as suas e as nossas maiores intenções, aquelas que humanamente a gente sabe que são realmente impossíveis. E eu tenho certeza que você aí de casa sabe qual é o nosso impossível hoje, né? Aqui na Associação do Senhor Jesus TV Século XXI, o nosso impossível é pagar as nossas contas, pagar os nossos funcionários, aqueles que trabalham o mês inteiro e precisam do seu salário, do seu soldo. Então, nós estamos colocando hoje nas intenções, enfim, nas nossas, aos pés de Santa Rita, a Associação do Senhor Jesus, a situação financeira da Associação do Senhor Jesus, e para que a gente continue essa evangelização através da TV Século XXI. Então, se você quer ajudar, sentiu no coração que hoje é dia de você nos ajudar, doe através da nossa chave Pix, doe@portalasj.com.br. E o Padre Djalma está aqui ao meu lado e o senhor tem visto, por fazer parte desta obra, também como evangelizador, Padre, não só como sacerdote, mas um evangelizador, um missionário conosco. O senhor vê o quanto nós estamos aí com as necessidades e fazendo os apelos de ajuda. A gente faz isso com humildade, né? Claro, porque é um mutirão de evangelização, né? A TV Século XXI, como outras TVs católicas, algumas, não tem comerciais. Então, é através dessa sensibilidade do povo, né? Dessa, diríamos, consciência evangelizadora, da necessidade da missão, pelos meios de comunicação, que ela pode sobreviver. Então, é preciso realmente, por isso que a gente apela sempre com humildade, contando com essa sensibilidade do nosso povo e esse ardor. A igreja existe para evangelizar. E, por outro lado, como dizia São João Paulo II, ela não pode desprezar os meios de comunicação. Através dos meios de comunicação se entra nas casas e o anúncio da palavra tem um alcance muito mais amplo. E eu vou aproveitar esse alcance em tantos lares, em tantos corações, em tantos celulares, computadores,
né, tablets por esse mundo, eu quero compartilhar com vocês nesse dia 22 de maio, dia de Santa Rita, o que está acontecendo na Basílica de Santa Rita, na cidade de Cássia. São imagens ao vivo e nós vamos mostrar para vocês estas imagens a partir de agora. Inclusive, aproveitando as imagens que você está vendo aí agora, nós queremos aproveitar e colocar aos pés de Santa Rita todas as suas necessidades, você que está conosco. Queremos colocar também as necessidades da Associação do Senhor Jesus e TV Século XXI. Queremos colocar as necessidades de todas as mães, né? Já anunciei que nesse domingo vão ter muitas mães de várias cidades aqui, mães que oram pelos seus filhos, essas mães que muitas vezes têm os filhos nas drogas, um filho num hospital, por causa de muitas vezes um acidente, uma doença grave, mães que estão aí com medo de deixar seus filhos pequenos, porque o câncer muitas vezes já atingiu a mama ou outro órgão e elas estão aí com tratamentos, morrendo de medo de morrer e deixar seus filhos à deriva. Não. Que nosso Senhor Jesus Cristo toque o coração de todas estas mães por intercessão de Santa Rita, que tanto sofreu também pelos seus filhos, né? Mas o que é bonito de Santa Rita nessa história dos filhos é que para que eles não pecassem, ela pede a Deus que tire a vida dos filhos, porque se eles vingassem a morte do pai, eles teriam sangue nas mãos, porque matariam quem assassinou o pai. E que é muito altruísta, é muito nobre de Santa Rita preferir perder os filhos do que eles perderem o céu. Para contextualizar melhor, né? Ela, por suas incessantes orações, conseguiu que Deus atuasse convertendo o esposo, só que, como ele era um homem violento, tinha rancores pregressos, né? De pessoas, vizinhos, certamente. Um dia ele é encontrado numa estrada, assassinado, morto. E os filhos, 14 anos, gêmeos, começam a planejar vingança do pai. Ela tenta persuadi-los, ela perdoa os que assassinaram, porque sabia quem era. No entanto, os filhos não perdoam, tinha aquele rancor um pouco do estilo do pai e não abdicam desse planejamento, desse plano de vingar a morte e o assassinato do pai. Aí, em si, ela entra com essa oração de profunda abnegação. Estamos falando aqui de virtudes heróicas. Uma mãe que diz: Senhor, ou converta meus filhos ou os leve, mas que eles não tenham sangue em suas mãos e não partam desse mundo numa situação pior do que se encontram. E aí Deus atende, certamente bateu a porta, mas o coração deles estava muito decidido à vingança, e aí Deus os leva. E isso realmente é um exemplo de amor e de entrega realmente maravilhoso. E para as mães, a situação de perder um filho já é muito dolorosa, seja em qualquer situação, mas saber que esse pedido tem que sair do seu coração para que Deus leve os filhos, deve ter sido uma dor dobrada, porque ela pediu para os filhos morrerem, mas morrerem na graça de Deus. Me faz lembrar o sacrifício de Isaac, em que Verdade. Deus diz: sacrifica teu filho, teu único filho. E eu fico imaginando Abraão subindo com o menino nas mãos, segurando em suas mãos o Monte Moriá, e depois o amarra e o prepara para ser sacrificado. Felizmente, o anjo intervém. No caso de Santa Rita, não. Foi o caminho que Deus encontrou, atendendo à intercessão dessa mãe e movido por amor, porque essa existência, em comparação com a existência eterna, não é nada.
Mas para uma mãe abrir mão de seus únicos 2 filhos é realmente muito amor. E o que é interessante nós lembrarmos nesse momento é que muitas mães, claro, rezam também pela conversão dos filhos. Mas esse filho pode não converter, rezam pela conversão dos seus maridos, mas essa conversão pode não acontecer do jeito que a pessoa pede na oração. Porque Santa Rita pede pela conversão dos filhos, mas essa conversão não aconteceu no sentido deles perdoarem, entenderem que o caminho do perdão era o caminho correto. E para as mães, padre, que estão rezando pelos seus filhos, pelos seus diversos motivos, mulheres que perderam seus maridos ou que estão ainda vivendo situações muitas vezes de violência em casa, uma palavra sua para estas mães, um conselho, ou a partir de Santa Rita, se o senhor quiser também citar algo. O que eu queria dizer a respeito disso é que quando oramos pela conversão dos nossos entes queridos, e qualquer outra pessoa pelas quais intercedemos, devemos orar, primeiramente, Senhor, que ele se converta, porque essa é a sua vontade, para a sua glória. É muito legítimo o desejo de uma mãe, de uma esposa que aspira à conversão do esposo ou dos filhos, mas há alguém que aspira mais, que é Deus. Então, quando oramos a partir de Deus e da sua glória, como vemos no Antigo Testamento, em que intercedia-se pelo povo, pela libertação do povo, enfim, pelas vitórias de Israel, para que os povos vizinhos não digam, o Senhor os libertou e os deixou morrer. Então, para a glória de Deus, acho que esse é o primeiro aspecto da oração de intercessão. E aí, claro, também a perseverança. Aliás, né, temos a parábola da viúva que insiste diante do juiz e o Senhor exatamente ensinava, contou-nos essa parábola para mostrar a importância de se perseverar na oração. E se tratando de pedido de intercessão pela conversão, que a vontade de Deus esbarra com a liberdade humana, essa necessidade de perseverança é ainda maior. E nós cedemos a nossa liberdade, que Deus com tanto carinho preserva e nos dá essa liberdade, mas quando nós pedimos ao Senhor que seja feita a sua vontade, então nós abrimos mão da nossa liberdade para que Deus haja em nós. E isso é muito importante a gente entender. Deus quer fazer o melhor por nós, mas muitas vezes a gente resiste e acha que o nosso jeito de rezar, o nosso jeito de pedir, e fala, Senhor, eu quero que seja assim, 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 assado, ainda dá todo o roteiro para Deus. Mas a gente não sabe como o amor de Deus quer fazer ainda mais e melhor. Então, ceda a sua liberdade para a vontade de Deus acontecer na sua vida. Foi o que Santa Rita fez e nós temos aí hoje uma santa, um grande exemplo para nós mulheres. Padre, posso aproveitar a sua presença para nos dar uma bênção? Claro. Hoje, uma bênção de Santa Rita. Vamos pedir então por intercessão de Santa Rita, que as famílias sejam abençoadas, especialmente as esposas, as mães e também as religiosas, porque depois da viuvez, Santa Rita, por fim, cumpriu o seu sonho e se tornou religiosa. Aliás, não foi aceita por ser viúva, apelou aos seus santos de devoção, Santo Agostinho, São João Batista, São Nicolau, e a intercessão dele valeu e as portas do convento, por fim, se abriram para ela e ela cumpriu o seu sonho e viveu o resto da sua vida como religiosa, a ponto de receber uma chaga do espinho do Senhor, da coroa de espinho na fronte, que era algo purulento, que ela levou até sua morte, identificando com o sofrimento de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós
sobre vossas famílias, sobre os casais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Padre, muito obrigada por estar conosco nesse momento. O nosso tempo é curto, não deu para falar tudo, porque, olha, gente, Santa Rita tem muita história. Mas eu quero agradecer a sua participação aqui no Mulher.com. Obrigado. No APV, né? Na Associação Precisa de Você. E eu acredito que hoje você e também todas as Ritas estão mais felizes. Ah, eu tô. E tô feliz também porque nós temos uma imagem de Santa Rita que vai ser sorteada amanhã no programa Mulher.com. E essa imagem, quem quiser participar aí deste sorteio, uma imagem lindíssima, muito delicada. É só você fazer um Pix e nos ajudar. Então, você vai nos ajudar e eu desejo que você, que está aí pedindo ardentemente, já fez a sua doação e fala, eu quero ganhar. Ou você que ainda vai fazer, fala, eu preciso ganhar essa imagem. É só você fazer uma doação através dessa chave Pix, doe@portalasj.com.br. Repetindo, doe@portalasj.com.br. Então, amanhã nós vamos ter o sorteio dessa imagem. Enquanto isso, aproveite o intervalo para fazer a sua doação e nos ajudar. Nós vamos para um rápido intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já.